Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez com vocês, né? Mais uma conversa pública, e hoje para falar sobre um tema bem interessante, um tema que nesse momento está mobilizando muito os nossos jovens. Milhões de estudantes estão se preparando para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Foram mais de 3 milhões de inscrições, segundo o Ministério da Educação. A preparação e a expectativa para a prova são momentos muito importantes, mas eles também podem gerar ansiedade, que pode atrapalhar o aluno, pode atrapalhar o nosso estudante no momento da prova. E é sobre essa questão dessa ansiedade, como lidar com esse momento, que nós vamos conversar no programa de hoje. Para isso, eu tenho o prazer de receber a professora Ondina Santos, ela que é professora de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Ela também tem especialização em psicopedagogia, é mestra em educação, doutora em psicanálise, saúde e sociedade. Portanto, super abalizada para conversar com a gente sobre esse momento dos nossos queridos estudantes. Professora Ondina Santos, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, quero agradecer a você e a toda a equipe pelo convite, é uma oportunidade maravilhosa de poder dividir um pouco com vocês a minha experiência ao longo desse percurso. Quando a gente pensa num concurso público, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente tem 3 momentos, o antes, o durante, o depois é colher frutos e esperar pela vitória. Mas o que vem antes? Em primeiro lugar, uma preparação que eu sei que todo mundo, sem exceção, vai viver a ansiedade. O problema não é ter a ansiedade, o problema é controlar a ansiedade. Como é que a gente lida com ela? Então, a primeira coisa é na véspera da prova, porque ao longo, como vocês já estão em véspera, porque essa semana vocês já vão fazer a segunda etapa da prova, que é uma etapa mais complexa, é muito importante que durante essa semana vocês façam o que vocês programaram, como vocês querem fazer, como vocês acham melhor, como os seus professores têm orientado que vocês ajam. Mas eu indico que na véspera da prova vocês observem 2 coisas importantes. 2 dias antes que vocês comecem, não deixem de fazer exercícios, porque quando nós fazemos exercícios, o sono é melhor, a qualidade de sono é muito importante nesse momento. Exercício físico agora você está falando, né, professora? Isso, exercício físico. Correr, nadar, caminhar bastante, enfim, musculação, o que vocês estejam acostumados, alongamento. Por quê? O objetivo aqui é beneficiar o sono. A segunda coisa é a hidratação. Na véspera da prova, vocês têm que estar bem hidratados e durante a prova também não esqueçam de levar água fresca para a prova. É muito importante a hidratação. Então, eu falei do sono, falei da hidratação, mas tem que falar de uma coisa que é importante na véspera. Antes, eu vejo alunos que chegam assim, 11 horas da noite estão estudando. Nessa reta final, não adianta mais, depois das 6 horas da tarde, vocês precisam relaxar. Então, não se aconselha consumo de bebida alcoólica, não se aconselha, vamos para uma balada hoje, porque amanhã não, a gente põe o despertador, não façam isso, vão dormir cedo, descansem, vão o mais descansados possível para a prova, para que vocês consigam ter um rendimento melhor. A alimentação da noite antes da prova, na véspera da prova, indicam nutricionistas que é conveniente a gente tomar, por exemplo, uma sopa de raízes. Canela é muito bom para a cognição. São coisas que a gente pode se valer. Lentilha é muito bom. Cogumelo é muito bom. São coisas que a gente pode consumir que não são pesadas, são leves. Nada que seja pesado. Não vão comer uma carne vermelha mais pesada, uma carne de porco, por exemplo, à noite. Procurem comer alguma coisa que seja mais de fácil digestão, que vocês possam ter, por conta disso, um sono melhor. A hora de parar de estudar, o ideal é que depois das 6 horas da tarde vocês não estudem mais nada. Fiquem tranquilos que o que vocês tinham que investir em relação à aquisição de conhecimento, acredita-se que ao longo do ano vocês tenham adquirido o que é necessário para fazer essa prova. Não vai ser mais meia hora de estudo ou mais 2 horas de estudo que vocês vão fazer uma prova melhor. Pelo contrário, vocês vão ficar mais estressados, mais cansados
isso aumenta o ritmo da ansiedade. Então, mas a ansiedade não acaba porque a gente dormiu bem, não acaba porque a gente vai ter a prova no dia seguinte, a ansiedade continua durante a prova. Então, o que se deve fazer que a gente ganha um ponto na frente da maioria? Professor, eu vou lhe interromper, pedir licença para lhe interromper um minutinho, porque assim, né, a gente fala, ansiedade não vai acabar. Ansiedade não é uma coisa ruim, a ansiedade Não, é uma coisa absolutamente. boa, né? Uma forma Uhum, uhum. aberta para alguma coisa que a gente vai fazer. Mas como a senhora falou lá no início, a questão não é a ansiedade, é como que a gente vai lidar com ela, né? Uhum, uhum, Então, por exemplo, você está aqui dando dicas preciosas para aprender a lidar com ela, para aprender a se preparar para esse momento em que a dor na barriga vai vir, né? E é bom que ela venha, porque o momento é importante, né? Desculpa, eu me uhum. Nada. A ansiedade é uma coisa positiva. Ao longo da vida, a ansiedade nos move à conquista de uma série de coisas que nós pretendamos alcançar, metas que a gente estabeleça. Então, a ansiedade ela é positiva. Mas no momento de prova, na véspera da prova, ela vai existir. Se você não tiver essas metas a concentrar a sua atenção para alcançar o melhor sono, a hidratação, a alimentação, você acaba só lidando com a própria ansiedade. Então, a ocupação da sua mente na véspera da prova, com essa rotina que vai se organizando para o objetivo de fazer uma melhor prova, para ter um melhor sono, é conveniente, é muito importante. Mas na hora da prova, durante a prova, digamos que você acabou de entrar na sala para escolher um lugar onde você vai sentar, porque não tem lugar mais marcado. Escolha a melhor carteira, é aquela que está firme, que não está balançando, verifique, e que tenha ângulo reto. O encosto da cadeira tem que estar em ângulo reto. Por quê? Porque eu preciso, ao sentar, botar o bumbum para trás da cadeira, encostar o bumbum nas costas da cadeira e ficar sentado em ângulo reto. Por quê? Porque eu preciso da posição do meu diafragma em posição anatômica. Eu não posso ter o diafragma em curva. Se eu tiver, eu tenho que ter o diafragma reto, porque eu preciso me oxigenar bem durante a prova. Existem dois fatores importantes durante a prova. Musculatura visomotora amadurecida, o tônus muscular dos olhos tem que estar bem amadurecido para a gente suportar 90 questões com letra número 11, em espaçamento 1, que dá mais ou menos 35 páginas de prova. Um sujeito que normalmente não leia meia hora por dia, ele vai ter dificuldade de vencer essa prova até o final. E digamos, que marca esse momento da sobrecarga da leitura durante a prova? Cansaço extremo. Então, o que a gente faz? A gente vai fechar os olhos por um minuto que seja com as mãos assim, sem tapar o nariz, e aí vai descansar os olhos por 30 segundos, um minuto que seja, para melhorar a condição, para dividir essa sobrecarga dos olhos. A segunda coisa é a respiração. Se eu estou com o meu corpo curvado, porque eu estou respondendo a prova assim, eu já diminuí em 30% a capacidade de oxigenação do meu organismo. Então, se eu estou sentada em posição anatômica e eu estou me sentindo cansada, eu tenho que tentar fazer 3 vezes respiração abdominal. O ar entra pelo nariz, você inspira, prende o ar por uns 4, 5 segundos, expira devagar por mais 4, 5 segundos, inspira de novo, bem fazendo uma respiração profunda. O ideal é quem já sabe fazer a respiração abdominal poder executar a respiração abdominal, porque ela é mais completa. Você expira o ar residual, que é um ar que nós temos um ar, digamos, que a natureza é linda, né? Ela é muito sábia. Nós temos um ar residual que fica como se fosse uma espécie de reserva de oxigênio, porque se alguém me empurrar numa piscina e eu for apanhada distraidamente, se eu estiver no final da expiração, eu ainda tenho
15% de oxigênio residual para me manter consciente, para eu conseguir voltar à tona. Então, eu expiro esse ar residual, tento tirar até sair o último filete de ar, inspiro devagar, prendo a respiração e expiro. Eu faço isso 3 vezes para conseguir maior oxigenação. A melhor oxigenação cerebral me dá melhor resposta de suporte para o cansaço. Queridos, estamos aqui conversando com a professora Ondina Santos, professora de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida, e ela está trazendo dicas preciosas para os nossos estudantes que estão aí participando do Enem, né? Dicas que vão ajudar você a lidar com a ansiedade desse momento da prova, né? Olha, ela já falou aqui coisas super interessantes, já falou da questão da ergonomia, a sua forma de sentar, já falou aqui da necessidade de você poder, no momento da ansiedade, dar uma relaxada, né? Fechando os olhos, já falou aqui também da questão da respiração, que são coisas que vão ajudar você a lidar, inclusive, com o cansaço, né, que acontece naturalmente durante todo esse tempo de prova. Né? Falou da alimentação que você precisa cuidar no dia anterior da prova e também essa questão de que, no último momento, não adianta você ficar correndo para ainda pegar a matéria, revisar uma coisa que você não estudou. Relaxa. Né? O relaxamento, estar pronto para enfrentar o momento da prova é já um caminho de facilitação e de você poder ter melhores resultados. Não é por aí, professora? Isso, perfeito. É muito importante a gente entender que nessa semana, como é a última semana antes da prova, vocês têm feriado, né? Quarta, quinta, tem mais 4 dias inteiros para vocês investirem ainda no que vocês acharem que não está ainda firme. Como é que a gente tem a retenção de uma informação? Privilegiem o que vocês acham que são pontos nevrálgicos para vocês, que possam ser pontos a serem cobrados nas provas. Então, façam essa seleção do conteúdo. E aí, eu sugiro que vocês revejam, releiam o mesmo conteúdo nesses dias, todo dia, elejam esse pedaço da matéria e peguem só esse pedaço nesses dias. Esse conteúdo deverá ficar. Exemplo, eu estou falando com uma pessoa, com vocês aqui, aparece uma pessoa, eu digo, oi, Joana, eu estou dando uma entrevista, por favor, agora eu não posso falar. Vocês olharam a fisionomia da Joana, ouviram o nome dela, daqui a um mês vocês vão passar pela Joana na rua e vão dizer assim, pô, conheço essa mulher. Eu acho que eu conheço essa mulher, não sei de onde. Vocês vão esquecer, porque isso é normal. Vocês viram a Joana uma única vez, vocês vão esquecer. Mas se eu estou conversando com vocês agora, a Joana aparece. Digo, ô, Joana, não posso falar agora. Amanhã eu estou aqui de novo com vocês, a Joana aparece a segunda vez. Na terceira vez, vocês viram a Joana outra vez. Daqui a 6 meses, vocês vão passar na rua e vão dizer assim, essa daí é a Joana, amiga da Ondina. Vocês vão se lembrar. Então, a retenção de um conteúdo depende da revisualização. Isso não significa que no mesmo dia vocês tenham que ler 3 vezes, não é suficiente. O ideal é que em 3 dias diferentes vocês leiam o mesmo conteúdo. A quantidade não importa, importa é essa qualidade de leitura e o volume que vocês possam, pelo tempo de estudo que vocês dividiram, realizar. Então, a revisualização é sinônimo de fixação, de retenção. É importante vocês considerarem isso. Se tiver um ponto... Esse é um dos erros mais comuns que a gente faz no processo de aprendizagem, não é mesmo, professora? Muitas vezes a gente fica repetindo 500 vezes a mesma coisa, repetindo, e aí, de repente, a gente sai dali feito um papagaio. Daqui a pouco, a gente esqueceu o que a gente estava falando. Então, mas, olha só. Se usar esse método que a senhora acabou de falar aí, né? O método da retenção, onde você estuda, você dá uma parada, daqui a pouco você revisita, e você revisita dentro de uma estratégia organizada, a gente vai aprender muito mais, vai reter efetivamente esse conhecimento e vai conseguir trazê-lo da memória, né? É muito importante nesse processo de intenção de reter, você escrever o que você está tendo dificuldade de reter. A escrita ajuda muito a aquisição do conhecimento. Mas também é necessário que, durante a prova,
Vocês, por exemplo, um enunciado que tenha 2 ou 3 ordens, 2 ou 3 pedidos a serem realizados. Peguem o verbo que está sendo solicitado, sublinhe, classifique e analise tal coisa. Vocês têm que pegar os 3 verbos, enumerar 1, 2, 3, fez o 1, risca o 1, vai para o 2, risca o 2. Se vocês não tiverem essa organização, provavelmente, na hora de vocês fazerem a questão, vocês são capazes de esquecer uma das ordens. Então, havendo mais de uma ordem, isso não deve acontecer em interpretação de texto, mas quando você trabalha com conteúdos de história, de biologia, você pode ter mais de uma ordem solicitada. Então, vale a pena essa organização em cima da consigna, do enunciado, para a gente não se perder, porque exatamente porque estamos ansiosos, tensos, a gente acaba se distraindo e perdendo algo ali. E deu tempo. Eu estou exausta, a prova já estou há 3 horas e 50 minutos, estou exausta, mas eu tenho 10 minutos. Eu terminei a prova, dá para fazer revisão? Faça a revisão. Use todos os segundos que vocês tiverem, porque às vezes, revendo alguma coisa, a gente percebe que esqueceu de responder uma questão, esqueceu de marcar no cartão uma resposta que foi dada corretamente. Enfim, é muito importante a revisão. Não se dobrem pelo cansaço. Lembrem-se, todo mundo está cansado. Aonde você tem um ponto a mais é quando você suporta o enfrentamento desse cansaço e não desiste. Conversando com a professora Ondina Santos, professora de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida, e ela está aqui trazendo essas dicas super preciosas para você que está aí participando do Enem. Um momento importantíssimo na vida da gente. Professora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que a família pode ajudar e apoiar o aluno, né? Apoiar o participante do Enem nesse momento, para que ele tenha maior equilíbrio e possa fazer a sua prova com mais tranquilidade? Eu tenho visto adolescentes que ficam na véspera da prova excessivamente tensos. Então, eles acabam brigando por bobagem. A família tem que ter compreensão nesse momento de não fazer ping-pong, fazer bate-boca, porque até terminar o Enem, os estudantes estão muito tensos. Então, por qualquer coisa, eles acabam criando um caso ou não suportando alguma pressão. O ideal é que a família não faça pressão. Procure, se quem tem irmãos em casa, procure concentrar os irmãos em ambiente longe para que ele possa ter tranquilidade para estudar nessa reta final. Que os pais, se ele precisar de ajuda para tomar uma matéria ou perguntar alguma coisa que ele queira, esse tipo de apoio, que possa alguém se disponibilizar a fazer isso. Todo tipo de apoio nesse momento, o próprio estudante vai dizer o que ele quer, que ele seja respeitado, isso é muito importante. E eu diria, nesse momento, o ideal não é estudar em grupo, nesse momento, o ideal é estudar sozinho, a não ser que a mãe ou o pai ou alguém que tradicionalmente estude com você possa lhe dar atenção. Mas não é hora, por exemplo, da gente se reunir com os amigos, com as amigas, porque o papo acaba rolando, a dispersão acaba sendo, digamos, quem vai ocupar mais o tempo que a gente teria para estudar um pouquinho mais. Então, nesse momento é hora de concentração, de saber dosar, equilibrar esse tanto que a gente tem que estudar e esse tanto que a gente precisa descansar para chegar ao domingo com uma boa prova, fazendo uma boa prova. O que mais reprova no Enem, professora? Eu acho que o que mais reprova é a redação. Por quê? Existe uma coisa muito importante que nós não temos, a nossa cultura não traz o hábito da leitura. A nossa escola, eu fiz estágio numa escola na Inglaterra, e eu vejo que lá as crianças, os adolescentes leem muito, escrevem muito, é dada função à escrita. Aqui não. Aqui todo mundo evita escrever, os alunos não gostam de ler. Eu tenho alunos na universidade que chegam e confessam para mim, professora, eu nunca li um livro até o fim, eu já até comecei, mas não consegui acabar. Isso na universidade. Isso é um padrão que se estabelece. Nós, na universidade, como professores, pedimos para a turma ler um determinado capítulo. Você, numa turma de 50 alunos, você tem 6, 7 que leem o capítulo, a maior parte não lê. Isso por quê? Porque ler depende a leitura, antes de ser uma atividade intelectual, ela é uma atividade física.
Então, quem não tem musculatura visomotora desenvolvida para a leitura, não consegue. Eu criei um instrumento, uma planilha de leitura, para o aluno ser o personal trainer dos seus olhos e começar a ler devagarzinho, todo dia, um pouquinho, mas tem que ler todos os dias, para que ele consiga suportar essas 4 horas de leitura. Como é que o sujeito vai poder fazer uma prova que ele tem que ler 4 horas e tem que escrever? E a leitura, por que a redação é eliminatória? Porque ela necessita, a nutrição de uma boa redação é a leitura. Quem não lê tem vocabulário ruim, não tem estruturas morfossintáticas bem absorvidas, são pessoas que têm uma leitura que eu diria que é uma escrita meio fast food, que é aquela coisa rápida, são frases curtas, são pessoas que não sabem fazer não tem construção anafórica no texto, não trazem um fio condutor bem estruturado. Então, mesmo que a escola diga, olha, uma dissertação argumentativa é assim, você tem que apresentar uma tese aqui na introdução, tem que fazer não sei como. Se ele não tem leitura, ele não vai conseguir como ler. Suponhamos que vocês, passando agora para a universidade, vão ter que fazer trabalhos, ou vão fazer um concurso público no futuro. Como é que a gente deve fazer? Tentem se conectar com a vida de Mateus da Costa Ribeiro, que é um brasileiro, que é um expoente no exterior, nos Estados Unidos, porque um dia, no 9º ano, um professor de história disse para ele, quem quer passar no vestibular, na turma? Todo mundo, eu. Eu disse, então eu vou dar um desafio para vocês. O aluno conseguir ler de hoje, primeira aula de fevereiro até novembro, na prova do Enem, véspera da prova do Enem, conseguir ler 50 livros, vai passar no vestibular. E o Mateus leu e passou no vestibular, e ele passou a receber uma bolsa de Harvard, uma bolsa integral, porque ele foi o primeiro brasileiro a receber a carteirinha da OAB com menos de 20 anos, ele tinha 18 anos quando ele recebeu, ele com 13 anos estava na universidade, porque ele leu 50 livros, na verdade ele leu 84 em um ano. Isso porque ele começou a ler, então a leitura vai mudar a vida de vocês. Se vocês não conseguiram ler até agora, passando no vestibular, leiam todos os dias. E quem não passou, para o próximo concurso, leia tudo que vocês puderem, mas devagar. Vocês são alfabetizados, vão um passo de cada vez. 5 minutos por dia, depois aumentem para 10 minutos, depois para 15 minutos, até vocês conseguirem ler. Quem não consegue ler 45 minutos seguidos, não consegue fazer uma prova do Enem com condição satisfatória. Professora Andina, a gente já está caminhando aqui para o final, nosso tempo já se esgotou. Pois não. Mas, assim, o que a senhora está colocando da leitura agora é uma dica tão importante quanto todas que foram colocadas até agora. Porque se a leitura ela é fundamental para o desenvolvimento da redação, ela é também decisiva para as outras provas, porque você tem que saber ler a pergunta, né? Ler a pergunta para você conseguir dar a resposta adequada, né? Respondendo essa questão, eu também lhe dou o tempo para fechar a sua contribuição no programa de hoje. Eu desejo que todos façam uma excelente prova. Lembrem-se, na hora da prova, se vocês tiverem angústia, não entrem em pânico. Vocês perceberam que entraram em pânico? Parem, façam aquela respiração, as 3 respiradas bem profundas, e lembrem-se, confiem no que vocês aprenderam. Se aquela questão está difícil, não se esqueçam que as provas são feitas com vários níveis de coeficiente de dificuldade para as questões. Eles, às vezes, põem questões tão difíceis, reparem, são 3.400.000 estudantes fazendo prova. Nós não temos 3.400.000 vagas em universidade pública. Então, há uma intenção de criar uma questão que, às vezes, é tão difícil que nem os professores conseguem responder. Portanto, aquela está difícil, pulem, vão para a seguinte, confiem no que vocês conseguiram estudar até agora. E não se abalem porque 1 ou 2 questões não foram respondidas ou vocês acham que responderam chutando qualquer resposta. Não faz mal, isso é normal com todos os estudantes. Isso não vai pôr a perder o que vocês estudaram. Confiem em vocês. Mantenham-se em controle. Boa prova para todos. Muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigada, professora Andina Santos, professora de Psicologia da Veiga de Almeida, e aí uma especialista no assunto, trazendo dicas importantíssimas para vocês. Aproveitem. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Celeste. Muito obrigada. Isso aí, obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.